Hoje, gente, estou aqui para mais um vídeo, espero e torço para que todos vocês estejam bem. E neste vídeo para falar de teletransporte. Então eu vou aí, de alguma forma, ensinar vocês a fazer o teletransporte, né? E falando assim, parece que é uma coisa fácil, mas digamos, né, de algum dia, né, nesse processo, muitas coisas acontecendo, vem e dá um up, né, para uma quinta dimensão, mudando de realidade, ou, né, a pessoa aí consegue ter a sua própria ascensão. E antes disso, é, é comum se manifestar vários fenômenos, né? Então, assim, um deles é o teletransporte. Então, eu vou, assim, é mais uma forma de abordar esse tema aí para vocês. Então, vamos lá, vamos ver primeiro o que a gente encontra na net sobre o teletransporte. Então, vamos aqui na pesquisada no Google. Só sobre teletransporte. Que tem no Wikipedia, né, falando o que é, que uma notícia: físicos russos fazem o teletransporte uma realidade. Imagem de teletransporte: algum dia será possível teletransportar pessoas, né, que cientistas dizem que teletransporte é possível. Descobre teletransporte: a mulher aparece do nada na Califórnia. Bom, não... além da notícia, teletransporte já existe no mundo microscópico. Aqui, vamos essa primeira aqui. Físicos russos fazem o teletransporte uma realidade. O teletransporte deixa de ser um tema peculiar da ficção científica, afirmam cientistas russos do Instituto de Física de Moscou. No futuro próximo será possível se deslocar a grandes distâncias sem aplicar um esforço físico e permanecer simultaneamente em dois lugares. Físico e permanecer simultaneamente em dois lugares. Eles já almejam muito, né? É uma experiência que eu acho que não seria muito aconselhável. Viu? Eu não li essa matéria toda, né? Eu já acessei aqui anteriormente, mas é só para ter uma ideia do que a gente encontra pesquisando sobre teletransporte. O cientista disse que teletransporte é possível, acabou a desculpa para o atraso. Teletransporte, os objetivos é um sonho muito realizador, né? Aqui é mais enrolação essas matérias. Resumindo, né? Aqui, os cientistas da Universidade de Tecnologia Delphi conseguiram teletransportar um átomo por 3 metros com 100% de precisão. Teve uma matéria mais recente que eu vi que falam que cientistas russos teletransportaram a partícula de alguma coisa. Eu não sei. Deixa eu ver aqui. Vamos para o lado mais não oficial. Vamos ver se eu consigo. Perdoe aí o meu inglês, que eu não sei bem. Aqui. Laura. Então o nome que vocês vão pesquisar é esse aqui, ó. Laura Eisenhower. Viagem no tempo e teletransporte já existem. Então aqui é mais colocar o nome para vocês aqui, ó. Laura Madalena Eisenhower, que ela é sobrinha, acho que do presidente Eisenhower lá dos Estados Unidos. Então ela fala, né, dos experimentos que foram feitos de teletransporte já de crianças, né, não só ela, mas tem outras pessoas falando aqui, ó. Colônias humanas vivendo em Marte, né? Colônias humanas vivendo em Marte. Então, teletransporte em Marte, desvendado. Que você vai ter muitas matérias assim, falando contra, outras a favor, mas é interessante ver direto na fonte, né? Se conseguirem achar a entrevista com a neta, acho que é neta do ex-presidente, seria mais interessante. Então, aqui é o Jaime Maussan, né? Ele cita esse caso também. Então, só para você ter uma ideia de vídeos para você poderem estar acessando. Então, assim, sobre Marte, o que é dito assim de teletransporte começou com crianças. Eles fazem elabora todo a aparelhagem, né, os aparelhos para poder fazer o teletransporte, e crianças seria mais fácil teletransportar. O motivo ali porque criança eu não lembro muito bem,
mas eu acho que criança tem pouca bagagem, aquela coisa toda seria algo mais simples, né? Talvez o ego, né, tenha menos apego também, porque para você se deslocar de uma realidade para outra, você tem que estar na outra realidade, né? Então eu vou estar falando sobre isso também. Então assim, né, é importante estar entendendo de física quântica, porque os cientistas estão inicialmente teletransportando átomos, né? Isso oficialmente. Essa oficialmente, creio eu, já possuem sim maquinários, as câmaras, né, de teletransporte, e sim tem esse trânsito livre aí para Marte, não só para Marte, como vários outros planetas e para onde mais a gente nem imagina. E é mais para a área aí do oculto, né, que fica mais no secreto e tal. Então algumas pessoas vazam alguma coisa e tal. E assim, parece uma coisa fantástica, né? Teletransporte, nossa, já existe, o pessoal está viajando aí, a gente não sabe. É como tudo nesse meio, né? Que o pessoal eles falam alguma coisinha tal, o gado, que a maioria da população acha, não, isso é mentira, isso é um absurdo, isso é impossível, e depois de um tempo aquilo vai aparecendo. Né? Então o teletransporte é uma dessas coisas. Agora vão voltando aos pouquinhos, então lá pra frente, tal, aparece. Né? O que a gente precisa saber sobre o teletransporte? Vamos supor, se eu quero me teletransportar. A gente sabe, né, que existe aí um processo de aceição. Né, alguns os conhecidos mestres ascensos, né, são pessoas que, digamos, se iluminam, tal, né, vencem a densidade material e despertam alguns dons, né, que seria teletransporte, biolocação. Mas nisso, já a consciência do humano ali já está no controle. Esse teletransporte que eu estou falando agora é por meio da tecnologia. Por exemplo, a gente vai falar com o outro, a gente usa esses meios tecnológicos, né? Usa o celular e tal. Já o mestre ascenso usa a telepatia. Né? Vai falar com alguém, ó, tal, já comunica lá e é instantâneo. Né? Ele manda o impulso que ele quer transmitir. Então vai o impulso, sim, chega, só recebe na mesma hora como um sinal, a pessoa já sabe. Já não precisa ter toda essa linearidade, né? Algo assim, para poder estar se comunicando. Então é uma comunicação muito mais rápida, muito mais objetiva. Hum, então, assim, na física quântica, a gente sabe, né, outra experiência que foi feita também na física quântica, eles separaram um átomo, né? Fizeram um processo lá, vocês aí têm que pesquisar, né? Porque eu não tenho tudo detalhadinho, que eu não decoro essas coisas. Eu vou lá mais no basicão. Separaram um átomo, né? Aí botaram um átomo lá não sei quantos quilômetros de distância, mas colocaram um longe do outro. Então, eles vinham fazer uma alteração nesse átomo, digamos, o átomo A. Né? O órgão identificado como A, o outro é o B, digamos. E automaticamente, assim que acontecia a alteração nesse, no outro acontecia a mesma coisa. Né? Ou seja, eles continuariam ligados de alguma forma que os cientistas não sabem explicar. Então, assim, muitas coisas no universo quântico, como eu já falei, quando o cientista ele chega no universo quântico, ele começa a dar com uma matéria, né, que é a origem, o princípio de todas as matérias que aqui existem. Então essa matéria, ela, ela, as leis a quais ela opera é as leis do universo, as leis do cosmos. Então são leis que estão acima, estão além da Terra. A Terra é um globo, digamos, isolado, né? É um, é uma redoma de realidade, né? Um foco de realidade alternativa. Então aqui se vive uma outra realidade do que se vive fora. Então a gente se isola e cria a nossa realidade. Então aqui a gente vai aplicar a nossa realidade e quem cria a realidade é sempre as consciências, sempre, não é a matéria. Né? A gente vê aqui a matéria já é o resultado disso, já é a coisa escrita, isso que a gente está vendo. Então a gente passou a achar que é a coisa escrita, né? A crer nisso e se prender nisso. Né? Como eu falo, se confundir com a experiência, mas não, nós estamos fazendo a experiência. Né? E esse aqui que está aqui, se manifesta é o experimento. Então isso é a realidade criada que nós acreditamos e sustentamos. Né? Então, nessa realidade, as coisas são linear. Né? Tudo que você vai fazer é linear. Então é impossível você ir daqui do ponto A para o B, né? Simplesmente sumiu daqui e apareceu lá. Né? Na nossa realidade criada. Então nós não aceitamos que isso é possível. Né? Coletivamente. Então coletivo, né? Em comum acordo, né? Somos todos um, aceitou que isso é impossível. Porém, só funciona aqui dentro da redoma. Fora é outra realidade. E por vezes, né, como nós
multidimensionalmente estamos conectados com todas essas realidades, às vezes acabamos interferindo aqui dentro. Né? Então aquelas pessoas vão falar que fenômenos espirituais, né, mágica e tal, mas são essas coisas que já operam como a realidade do cosmos. Né? Então é isso que eu tenho que explicar para vocês. Um experimento que mostra isso é o famoso experimento da dupla fenda. Né? Eu já expliquei várias vezes anteriores, se vocês querem saber mais, dê uma pesquisada. Experimento da dupla fenda. Né, que é feito um experimento com elétrons. Os elétrons eles se comportam como ondas, né, ou seja, com a realidade do cosmos. E aí, como eles acham, não, isso é impossível, isso não pode acontecer, então eles colocaram lá sensores para observar todo o processo, para ver como aquilo aconteceu. Quando você coloca o observador, né, aí vai ser o que domina, né, o que vai dominar ali a realidade do observador, né, da matrix aqui. Então, o átomo se comportou como partícula, ou seja, como deveria se comportar aqui dentro dessa realidade. Então, se a pessoa está observando e ela não acredita, né, que pode ir além, tal, ela vai é, vai podar, né, vai colocar as coisas dentro dessa redoma e ser a realidade desse jeito que acreditamos. Então, assim, há uma realidade além dessa, né, que muitos de nós já vemos conhecendo e tal. Até muitas pessoas já vêm experimentando, né, mas ainda não tem as explicações, não tem os dados, falta ainda aquela lógica, aquela ligação, né, para que a gente entendamos. E quanto mais a gente entende, mais fácil fica de assimilar, né, e deixar que essa realidade invada, né, essa redoma aqui. Né, e transforma as coisas aqui, porque as coisas aqui estão paradas, estão estagnadas. Não que não seja algo negativo nessa realidade. É interessante. É uma realidade criada aqui, diferenciada. Né? O problema é que isso aqui está infectado. Né? Algo deu errado. Não sei se bem fala errado ou se faz parte também do experimento aqui feito. Mas as coisas estão meio que saíram de uma certa ordem de harmonia. Né? Então é uma hora de você parar com esse experimento. Né? Então volta à realidade do cosmos para poder reequilibrar a coisa. Então assim, na física quântica, o espaço, né, esse espaço vazio que separa um corpo do outro, separa um planeta do outro, é conhecido como o campo. Né? Então, o que vem a ser esse campo? Eles falam, né, que o campo é de onde que tudo vem, né? O campo, o vazio, é o que possibilita existir algo ali. Mas o campo, isso que se chama de campo, não é só o espaço vazio. É o espaço, todo o espaço, né, que não envolve nossos corpos, mas que é os nossos corpos. Tudo é um espaço. Todo. É porque quando a gente pensa com essa já aqui, né, usando meios materiais, formas materiais, então a gente pensa em formas materiais, em matéria. Então quando você fala que tudo é algo, a pessoa imagina matéria, mas a própria matéria não existe. O que existe é uma realidade a qual acreditamos e formamos isso, chamamos de matéria. Né? Então é uma coisa real, sim, a partir do momento que a gente acredita, passa a existir, mas uma realidade cósmica, fora dessa redoma da Matrix, a coisa é assim, tudo é o campo, até os nossos próprios corpos, né? Que é o todo aquela coisa, mas não é matéria isso. É complicado tá entendendo. Mas assim, vamos imaginar então, por exemplo, a coisa é como a tela do seu computador. Né? Você tem aí uma tela, então é como se isso fosse o campo. Então, por exemplo, se eu tenho eu boto aqui a setinha do mouse, né? Aí eu faço ela sumir daqui e aparecer aqui, né? Aí assim, na tela a gente entende, né? Se eu fazer aqui, sumir daqui e aparecer aqui, aqui eu estou puxando, né? Mas aqui na tela a gente entende que por que faz, né? Porque a tela é uma coisa só, então ela some e não é que a setinha ela anda daqui para cá, né? Essa setinha ela não está movendo daqui para cá, ela não está movendo na tela. O que está acontecendo é os pixels, né, estão mudando de cor. Então o que era aqui mais escurinho foi ficando clarinho, né, um ocupando o lugar do outro, que dá essa ilusão da setinha, né, está se movendo de uma forma linear. Então isso é o que? Isso é o campo.
né? Agora, não sei se vocês vão entender, se vocês prestarem bem atenção. Então, quando eu faço assim com a minha mão, é a mesma coisa da seta. A minha mão não está se movendo. Né? Aqui na nossa realidade criada na redoma, a gente acredita nessa ilusão que sim está, que a gente precisa acreditar na coisa de uma forma linear. Mas não, a minha mão está apenas a minha ideia, né, a percepção, que é a coisa mental, está navegando, né, assim como a seta, ela trafega dentro desse campo. Então ela vai ocupando o lugar do que estava aqui, aqui vai se transformando na mão, tal, e a mão deixa de existir aqui para existir aqui. Né? Vai um processo gradual. E eu acredito que então para que eu me locomova, né, desse ponto A para um B, para qualquer outro lugar que eu vá, eu tenho que fazer dessa forma linear. Tenho que me levantar, tal, vou andando até o outro ponto. Não. Mas, né, de acordo então, com a física quântica, né, muitos ainda que eu acho que estudam a mecânica e vão refutar isso, porque ainda está enraizado nessa realidade, nessa coisa que eles não entendem, falam do campo, mas não, né, não consegue tá, dar o estalinho lá. Mas é como se fosse uma tela. Né? Não como algumas pessoas falam, como se tudo fosse onda, mas eu diria vai além ainda da onda. É algo que a onda que a gente já está captando, né? Já chega a ser algo físico que a gente já percebe, a nossa tecnologia já pega, mas é algo que está além. Então, como numa tela de uma televisão, do computador, que você some um ponto daqui para lá, nós também podemos fazer isso. Né? Só que aí a gente tem aquele processo do efeito Zenão, né? Que é o observador. Então, a pessoa que observa, tá? Ela vai impregnar aquilo da realidade dela. Então, nós achamos impossível isso, né? Coletivamente. Então, se um indivíduo acreditar que isso é possível, ele vai ter que ter uma fé do caramba, né? Tem aquela certeza mesmo. Geralmente, né, o cara que veio lá de outro mundo, lá eles fazem isso. Né? Vai chegar aqui e vai fazer com facilidade. Então, isso é como muitas coisas a quais a gente não sabia. Né? Então, à medida que a gente vai crescendo, né, seja que setor for, criança, se é criança, você vai aprender outra brincadeira nova tal. Você olha aquilo e fala, nossa, isso é impossível de fazer. Né? Não vem nada na minha mente agora para usar como exemplo. Mas tem muitas coisas que eu falo, nossa, é impossível. Como que a pessoa faz aquilo? Tal. Uma mágica, por exemplo, né? Fala, nossa, como que faz isso? Né? Impossível. Aí ela vai e mostra, né? A pessoa aprende e tal. Fala, ah, agora eu sei, então é isso o segredo. Né? Então, assim, é mais ou menos isso. Quando vier alguém, né, ou nós mesmos, né, começando no processo de passar por essa transição, começar a manifestar esses fenômenos, né, aí o outro vai ver e vai falar, ó, é possível, né, porque ele se abriu para aquilo. Então aquela coisa de a gente deixar de julgar, porque a pessoa que fala, ó, isso aí é impossível, ela não, ela vai ficar presa, digamos, nessa terceira dimensão da Matrix, né? E quem ficar aberto, né, falar, ah, não é nem possível nem não, também não é impossível. A pessoa não, né, ela continua a vida dela normal, né, vivendo e tal. Então aquela realidade, na hora que for implementada, ela vai ver e vai já aceitar, porque aquilo está dentro de nós. Né? A gente, aqui na Matrix, a gente primeiro recebe as coisas pela cabeça. Né? Quer pensar, quer racionalizar tudo, mas o interior já sabe tudo. Então quando a pessoa ela limpa aquilo, ela para de querer aquela resposta, mas aquela resposta é certo ou errado o que ela quer. Ela não pensa numa outra alternativa que não é nem certo e nem errado. Então, quando ela para de perseguir isso, né, aí o interior dela fala para ela, então ela vai perceber. Então, ela vai ver o que aí está. Então, digamos, as pessoas elas podem começar a manifestar isso, né, alguns dons, como dons básicos, né, como cura, um monte de coisa aí. É que teletransporte é algo bem avançado, né, é o tema desse vídeo. Tem o teletransporte, a levitação, né, muitas coisas que algumas pessoas já fazem, né. E, como eu falei, as pessoas que fazem isso não têm interesse de vir estar demonstrando e estar provando para ninguém. Porque elas já vivem uma outra realidade. Né? Não interessa nem você vir provar para ninguém que está preso na Matrix que isso é possível. Então isso é interessante também, porque é outra frequência. Né? Não interessa, não tem aquela coisa de exaltar o ego. Né? Porque a pessoa sabe fazer alguma coisinha, então ela fala, ah, vou mostrar para todo mundo, né? Porque aí vai receber elogios, vai ser vangloriado, né? Ó, faz isso, a pessoa. Não. Quem está nesse nível já não tem esse ego de querer ser alguma coisa. Então as pessoas vivem, né? Seguem com a vida e tal, e né? Vivem uma outra realidade. Então, da mesma forma que num computador você pode fazer um ponto sumir, ou coisas, né? Imagens, seja como for, na vida, da nossa vida também. É assim. Só que como preparar então nos preparar para isso? Por exemplo, no teletransporte o que acontece? Seu corpo é desmaterializado aqui e supostamente ele materializa em outro lugar.
né, para quem vai da Terra para Marte. Só que o que acontece é copiado, né, toda a nossa informação aqui, e essa informação ela vai e reproduz o nosso corpo de forma perfeita lá no outro lugar. Então eu já li alguns livros a respeito, né, eu não sei se também o Corey Good, alguns já conhecem, também fala, que assim, quando você passa por esse teletransporte, então a máquina leu todo o seu corpo, é tudo que tem. Então tem que ser uma tecnologia, não é essas coisinhas, é tecnologia quântica para fazer isso. Então se tiver algum problema, alguma coisinha, alguma falhinha no DNA, né, que às vezes está com químico e tal, essas coisas que a gente faz, alguma doença, já é corrigido. Então é um processo, é uma máquina também de cura. Então assim, o mais interessante que eu já abordei nos vídeos anteriores é sobre o que somos, sobre nossos corpos multidimensionais. Então isso é feito com o nosso corpo físico. Né, nosso corpo físico, e aí eu acho que vai alguns corpos quânticos também, alguns corpos mais densos, né, como a alma, por exemplo, né, também tem que ser desfragmentada isso e aparecer para lá. Só que o mental, né, a mente, ela está em todo lugar. A nossa consciência também, né? Só que na nossa personalidade, o nosso eu, ela se identifica dessa forma. Então cada pessoa, né, a sua forma é como manifesta o ser que você é. É como se identifica. Então esse é o ponto que você vai estar, né, de acordo com a realidade. Então se eu pego, copio essa forma de forma perfeita e faço uma duplicada em qualquer outro lugar, a minha consciência vai deslocar para lá automaticamente. Então eu posso passar a ter uma visão dupla. Por isso que esse pode ser um processo complicado. A pessoa que de repente não está acostumada com isso pode até, digamos, surtar. Então ela vai passar a ter uma visão dupla, né, porque ela vai estar em dois lugares ao mesmo tempo. Nesse ponto, a pessoa teria que atuar de um ponto mais alto de consciência, né, onde ela controla vários corpos. Ou simplesmente aqui o corpo dela fica bloqueado, então ela vai ter a percepção apenas de um corpo. Me vem à mente agora, tem um desenho aí do Naruto. Né, o desenho do Naruto. Então esses desenhos, eu já falei para vocês, eles passam muita coisa, né, dá muitos toques. Então lá eles têm um jutsu, né, que eles falam que é os poderes que eles fazem lá, e faz os mudras com as mãos, aí faz o jutsu e tem um kakibanchi, né, de duplicada, né, de fazer cópias, né, clones. Então ele faz lá os clones, então são cópias deles, e vai, digamos, para a batalha para fazer as coisas. E quando um clone, uma cópia dele, quando morre, né, ele estoura, faz buf, né, estoura, então toda a informação que aquele clone viveu, ele absorve. Então vamos supor, se eu faço uma duplicada de mim, né, eu posso não estar consciente. Então vai depender também da sensibilidade desse corpo físico aqui para captar o que está acontecendo, né, ao redor. Só que quando você tem um corpo perfeito igualzinho ao seu, é mais provável que você vai ter uma maior sensibilidade e troca de informação com esse corpo. Então por isso que mesmo as pessoas que não têm sensibilidade, elas podem ter essa dupla visão. Né? As pessoas que fazem viagem astrais, desdobramento, às vezes elas têm essa coisa de ter dupla visão, de estar vendo outra coisa e estar aqui. Porque um corpo mais sutil, né, está desdobrado em outro lugar, então ela tem a dupla visão. Mas se fizer isso fisicamente, vai ser algo bem mais forte, né? Então assim, se eu faço uma duplicada, então esse corpo vai fazer outra coisa, tal, né? Eu estou consciente, é como que cada pessoa vai achar que é ele próprio, né? Mas à medida que você destrói um clone, tanto seja esse como seja o outro que foi criado, né? Toda a informação vai para o outro, né? E continua sendo como se fosse aquele. Então o corpo não importa, o que importa é a consciência. O server vai para lá e já está lá tudo formado, né? E recolhe toda a informação de ambos. Então, assim, de acordo, ele vai ter que ter aquela sensibilidade de absorver a informação, que a informação ela fica, digamos, num campo mais sutil. Né? Então, esse desenho aborda isso de forma assim até fantástica, né? É incrível como sutilmente as informações vão sendo passadas. Então, assim, como fazer então para depois que eu sei, né, que as coisas se operam dessa forma, que eu não estou me movendo, mas sim é o campo, né? Na verdade, nada se move, né? O mental se move. Então, eu acreditando que algo se move, se move. Eu acredito que precisa acontecer isso, que precisa ter esforço, então eu me canso. Né? Então, tudo isso faz parte dessa realidade linear que nós criamos aqui. A partir de uma realidade maior, é que nem falam. Né? Eu vi uma canalização recente que fala que a gente não vai se mover no linear, a gente vai se mover pela consciência. Então, pela consciência eu vou mudando de plano.
né? É só você sentir, você muda tal, e vai vivendo outras coisas. E a consciência, eu coloco a consciência em algum lugar que eu quero ir, então já estou lá, eu adentro, atravesso as coisas. Então é aquela coisa de você olhar para uma árvore, você vai identificar, não, aqui é uma árvore, tal, 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 né? A gente já denomina, a gente julga tudo nessa linearidade. Já a consciência não, ela adentra tudo aquilo. E absorve todas as informações, então ela está em tudo, ela se comunica com tudo. E se você quer ter um corpo para isso, você pode ter. Então essa é uma vantagem que nós, né, que estamos vivendo esse universo mais denso, temos. Nós podemos, com o corpo, fazer tudo isso. Então a gente está expandindo aqui, a gente não está limitado, estamos expandindo e aperfeiçoando essa expansão que nós temos aqui. Falta harmonizar, né, que não está harmonizado ainda. Então, eu acho que tudo que é novo tem que ter os ajustes. Então, para quem já entendeu, né, que a coisa toda aqui é como se fosse o ecrã na tela do computador, que, né, a coisa não está movendo, você entende que algumas pessoas vai ver, ela vai achar que ainda está movendo, né, as pessoas, digamos, mais antigas, né, elas acham que a pessoa está se movendo, né, que vai de lá para cá, tal, mas quem já sabe que é pixels, que é se você ver bem perto, você vai ter várias cores, né, 3 cores lá, acho que verde, verde, vermelho e azul, né, que faz dessa ilusão de algo se mover na tela. Né, mas a tela, você sabe que não se move assim como então nós não se movemos, porque tudo é o campo e que se move é a nossa, né, imaginação, a nossa ideia. Então você acreditamos e acontece, muito fácil. Né? Então o que falta para ir para uma realidade fora da Matrix? Então a gente tem um mental coletivo, né, que faz uma pressão que a gente acaba não acreditando, mas através da física quântica já prova que sim, é possível. Né, mostra que a coisa do átomo ser 99,999% é um espaço vazio, então lhe permite ultrapassar corpos densos, então podia fazer uma mão passar por dentro da outra, assim, né, como o filme Matrix, que ele acho que ele cola a boca lá do Neo, né, ele faz alguns truques, né, acho que de colar a mão, nem lembro o que ele faz, mas assim, ele pensa, eu posso, se a pessoa tem um mental muito forte, ela pode induzir, né, essa realidade numa outra pessoa, que nem ele faz o Neo, colar a boca, né. Então assim, o cinema às vezes tenta dar uns toques para as pessoas, né, para ver se desbloqueia, né, para ver se elas lembram de algo que está ali, só que se ela ficar impossível, ela bloqueia, então ela fica só na mente, fica só no ego. Então ok, já sei que as coisas funcionam desse jeito. Então como eu vou fazer então agora para, né, me locomover lá para aquele lugar que eu fui um dia, né? Então você imagina aquele lugar tipo um lugar da natureza que você foi. Então o processo de teletransporte foi da forma natural, né? Que eu creio que na hora que estivermos passando aí pelo processo de ascensão, né? Se tornar um mestre ascenso, se a gente chegar até lá, então vai ser você a forma mais fácil. Eu acho que de início é fechar os olhos. Por que fechar os olhos? Porque se eu estou com o olho aberto, eu estou nessa realidade, eu estou me vendo aqui. Então eu vou me negar a acreditar que eu estou em outro lugar. Porque essa parte aqui está mais, né, tá mais 100%, e está poucos por cento em outros lugares. Estou mais concentrado aqui, onde está meu corpo. Então a pessoa ela fecha os olhos, né, fechou os olhos, ela vai imaginar que está, né, no lugar. Vamos imaginar que foi onde você foi uma praia. Né? Então você imagina, ó, só de você imaginar, a gente pensar que a gente já lembra, né, já vem as paisagens do mar, tal, você tem montanha, o que a gente conhece vem na mente. Né? Mesmo estando de olho aberto, tal, vem aquela imagem. Né? Porque a nossa consciência está nesses lugares, está, né? A consciência está em tudo. Então a gente, com o mental, a gente navega dentro desse campo. Né? É uma forma de falar, de navegar, mas já aparece lá, porque está. Assim como o ecrã apareceu. Então, uma vez que você apareceu lá, né, você vai sentir que você está lá. Então, para um mestre, assim, ele faz isso com muita facilidade. Então, ele aparece lá e sente que está lá, sente que o corpo, vamos supor, está pisando na água, né, a água vem embaixo no pé e tal, ele já sente a brisa. Então, ele vai começar a sentir as condições de lá. Porque quando você pensa no lugar, você está lá. Em qualquer lugar que seja, você está lá. Então, você pode usar isso até para treinar telepatia com alguém que você tenha muita afinidade. Né? E se a pessoa for sensitiva e a pessoa já tiver um dom de fazer isso, a outra pessoa pode até ver ela, a forma. Então você vai imaginar que você está nesse lugar, tal, vai sentir que está nesse lugar e, né, se a pessoa já sabe como funciona, ela vai acreditar. Então acreditando que está nesse lugar, o que acontece na hora que ela abrir os olhos, tá? Ela está naquele lugar. Se isso acontecer com nós, né, a gente vai ter um choque, né, vai tomar um susto, vai se assustar, vai falar, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Porque nós não estamos acostumados, não é ainda a nossa realidade. Mas um dia, se as coisas forem como está, digamos assim, pré-determinado,
né, uma ascensão da Terra, uma mudança harmoniosa e tal, né? Talvez, né, não sei, pode ser encarnações lá para frente. Né? Talvez muitos de nós, depois dessa vida, vá para mundos onde que isso já é realidade. Então, assim, essas coisas faz parte do saber interno, né? Então, o mesmo processo vai ser para levitar. A pessoa, geralmente, ela se relaxa o máximo, né? Ela fecha os olhos, então ela imagina que está levitando e ela começa a levitar. Tem que acreditar. Tem aquela mesma coisa lá da fé. Né? Se tiveres fé como um grão de mostarda, peça para essa montanha mover daqui para lá, ela muda. Né? Não foi parábola, é real. Né? Acredita, olha ali e fala, muda, ela muda. Né? Só que um mestre, ele pode fazer isso, só que ele vai querer mover a montanha dali. Imagina um monte de gente que vai matar, se tiver gente morando naquela montanha. Né? Agora, uma pessoa normal, será que ela vai conseguir? Então vai ser o mental dela contra o mental de todo mundo que mora ali, né? De toda a massa que julga que aquilo é impossível. Né? Então, não tem como. Então, a gente tem um longo processo pela frente, embora as pessoas que estão estudando elas já estão muito avançadas. Então, assim, é legal tudo isso, legal, e o que na prática, como que é? Né? No mínimo, isso vai abrir a informação. Então vai abrir lá novas conexões mentais na pessoa, ela vai ficar mais aberta ao novo, né? A isso que para mim é o real, é o mundo real, né? É o mundo quântico, a realidade cósmica. Né? Então ela vai ter melhores processos, né, de cura do corpo. Então assim, vai ser mais aplicável isso para quem já faz viagem astral, para quem já tem bastante sonhos lúcidos. Então a pessoa vai pensar, ó, quero estar em tal lugar. Então isso é muito comum também na hipnose. E a pessoa fala, ó, vai para tal lugar, a pessoa vai na mesma hora. Né, porque a consciência está em tal lugar, mandou ir para lá, a mente já se materializa no lugar que ela pensou. Né? Então isso, no campo sutil, é muito fácil, é bastante utilizado. Então a pessoa que vai, né, que faz as viagens astrais de desdobramento, elas podem fazer isso por meio de portal, que é comum. Então ela imagina abrir no portal, então ela adentra o portal e vai para outra realidade. Agora ela pode só fechar os olhos, imagina, está no outro lugar, então ela vai. Então aí vocês têm outro fator complicante disso, né? Nós, é aquela coisa da purificação. Nossa mente é poluída, né? A gente pensa em cada besteira, a gente é ruim, né? Pensa mal, tal, e está envolvido nessa atmosfera. Uma pessoa às vezes negativa de acordo com o que ela está vibrando, né? Então é aquela coisa da pessoa às vezes que se suicida, que morre de forma não sei das quantas, tal, ela morre e vai direto pro vale, né? Vale dos suicidas, vale dos drogados, porque a sintonia dela é aquilo. Então ela é puxada automaticamente para aquele lugar, ela já se materializa lá, né? Porque ela já tem vínculos com aquilo, né? Que já está sugando a energia dela e tal. Então a gente tem que ter esse processo também de purificação, né? De harmonização e controle dos pensamentos. Você tem que controlar os seus pensamentos, então não se perder nos pensamentos. É que muitos dos pensamentos que está aí é da massa, é da Matrix. Então, as pessoas ficam pensando naquelas coisas, tá? E a gente capta, né? Porque está aí, captou, aí você começa a pensar também, você pensa que é pensamento seu, mas não é. Então educar o seu pensamento é você viu a nuvem preta passando? Passou, deixa passar. Pega pra você e fica pensando também. Né? Aqueles balãozinhos, que nem os desenhos dos quadrinhos, que tem aquele balãozinho ali, pega esse balãozinho ali, a pessoa já cria o ícone e fica lá pensando que é o dela. Né? Deixa passar. Então qualquer coisa. Então é aquela coisa que eu falo. Não é certo e nem errado. Tá passando? Tchau. Passou. Então você passa a ser um observador. Você passa a observar a experiência. Então essas coisas elas vão se manifestar com mais facilidade. Então você não vai bloquear, né, essa nova etapa que a Terra está entrando, que as pessoas vão ter mais acesso. Então acho que é isso, né? Desse vídeo, acho que era o que eu queria abordar sobre o teletransporte, que é o fator principal. Existe o campo. O campo não é só o espaço vazio, mas é todo o espaço em que existimos, assim como uma tela de computador, mas não é matéria, porque quando a gente fala que todo espaço, a gente pensa que é matéria e tira até o ar, né? Nossa, é como se estivesse dentro da Terra, é como se coberto de terra. Né? E isso é engraçado, porque quem está em realidades acima, olha para baixo e vê terra. Né? Então, se eles quererem vir até nós, é como se eles entrassem dentro da Terra. Assim como nós vai lá ver os intraterrenos, entrassem dentro da Terra. Né? Só que aí a gente já vê que existem naves, que as pessoas veem, a nave vem e entra dentro da montanha. Como que aconteceu aquilo? Né? Abre a cabeça. Física quântica. Então, da mesma forma que você tem esses corpos multidimensionais,
né? Quando você sair desse universo 3D e for então se deslocar, a gente se desloca linear. Quando for deslocar então pela consciência, né? Então eu vou deslocar para o meu corpo interior, que é mais sutil, então eu sutilizo esse corpo também. Então adentro qualquer espaço. Vai atravessar uma parede, sutilizo meu corpo, atravesso e me rematerializo do outro lado. Ops, fechei o olho, me pensei eu do outro lado e estou do outro lado. Então acredito que quando a pessoa, um mestre assim, que já fez isso várias vezes, para isso aqui é básico. Assim como a gente anda, eles não precisa nem fechar os olhos. Né? De repente uma pessoa que está vindo aqui, está andando aqui, ela vai e vira duas, assim sai. Ou três. Né? Isso é surreal. Né? Às vezes a pessoa, assim, um leigo, vê algo falando assim, nossa, esse cara é doido. Né? Porque, mas meu, eu estou dando um processo aqui na terceira dimensão, um processo linear. Né? Por mais que eu esteja citando algumas pesquisas que a pessoa vai demorar alguns minutinhos para assistir. Né? Assista aí alguns vídeos de física quântica básicos, né? O experimento da dupla fenda, né? O experimento do átomo, né? O efeito Zenão e tal, ela já vai entender isso. Né? O campo já é mais complicado, entendeu? O campo. Que o campo é a energia infinita. Aí você imagina a energia, opa, tem alguma coisa. Não, não tem nada, não existe nada, nada existe. Existe o que você quer que exista. Então, se eu quero existir aqui, se eu quero existir aqui em outro lugar, tal, existem dois lugares. Isso é muito complicado, né? As pessoas têm que dar uma avançada aí, né? Aquela coisa, você é como treinar, né? Treina para uma maratona, você vai correr e vai ficar bom. Treina para entender a física quântica, vai ler, estuda, autoconhecimento, aí você vai estar aberto àquilo. Mas a chave é não julgar, né? Principalmente na hora que você vê as coisas acontecendo, que eu acho que muitas coisas eles falam, vocês não veem muitas coisas porque vocês não acreditam. Então, estando aberto, a gente vai passar a ver. E quando a gente tem um entendimento, então o entendimento vai ser o que nos vai dar acesso àquilo. Então, para as pessoas que já têm sonhos lúcidos, viagens astrais, desdobramento, se aplicar isso, vai ter muito mais facilidade. Né? E a pessoa com o conhecimento, quando acontecer, quando ela acordar e ver que o corpo não se mexe, ela não vai entrar em pânico. Ela vai se relaxar e, opa, né? As pessoas ficam felizes. Né? Eu, quando vejo polaridade, faz tempo que não acontece, eu fico feliz. Você tem uma outra oportunidade de tentar sair do corpo consciente. Né? Então aí tem o campo, tem o teletransporte, que a gente pode fazer dessa maneira, e vai chegar aí o teletransporte através do meio de tecnologia. É mais interessante a gente sair, né? Se livrar da tecnologia. Quem já tem um entendimento além disso, e quem tem vai usar esses aparelhos com mais facilidade também, né? Vai estar mais aptos. Então é isso. Né? Isso não se aplica não só a uma realidade bem clara, que é o teletransporte, mas dos nossos sentimentos. Né? De você sentir que está no lugar e tal, estar lá. Então, se você for uma pessoa que está negativa, né, a sua consciência está trafegando por regiões densas. Então, aquela coisa, não se identifique, se desapegue, né, e sempre eleva a vibração, né, principalmente para que as pessoas que são espiritualistas sofrem muitos ataques, né, de seres que querem manter essa coisa densa do jeito que está, então eles atacam das sombras. Né? Então as pessoas que já têm um entendimento maior, elas têm que ficar atentas a ver isso. Então aquela coisa, o balãozinho negativo está passando, deixa que passe e vai embora. Então ela não cria sintoniza, não cria os laços e tal, não precisa nem entrar em conflito com essas coisas. A gente não tem essa necessidade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E sugestões vocês podem me mandar por e-mail. E até o próximo vídeo, muito obrigado.